ao 9. Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 9. Aqui fala-nos da parábola do semeador. Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 9. Nos diz assim a palavra do Senhor. Marcos 4, 1 ao 9. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Diga assim, à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso. Diga assim, solo rochoso. Onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra. Diga assim, boa terra. E deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Senhor, em nome de Jesus nós já te louvamos. Ó Deus, oramos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor, no louvor. Neste momento, Senhor, vamos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite e que o Senhor nos alimente nesta palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo, enquanto eu prego, ó Deus, o Senhor venha falar com cada um no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, não existem pessoas iguais. Não existe pessoas iguais. Cada um de nós somos diferentes. Mesmo, às vezes, com o mesmo pai, com a mesma mãe, com a mesma educação, com a mesma comida, na mesma escola, somos diferentes. Filhos, às vezes, irmãos gêmeos, somos diferentes. Ninguém de nós somos iguais, e isso é a coisa mais impressionante que existe. Nós estamos com 8 bilhões de pessoas vivas atualmente, e uma é diferente da outra. Eu estava conversando esses dias com um homem que eu fui visitá-lo no hospital, e enquanto nós conversávamos, ao lado havia uma máquina que estava fazendo ali, pegando todo o seu sangue do seu corpo, jogando para esta máquina, depois o sangue vinha novamente para o seu corpo. Ele estava fazendo uma diálise, né? Hemodiálise. E ele conversando comigo ali, um cansaço, e estava um calor tremendo, ele com frio, e ele falando assim: essa máquina faz o papel dos meus rins. Queridos, e eu comecei a conversar com ele o quanto é maravilhoso o corpo humano. A gente começou a aprofundar, né? Um rim
se nós não tivermos os rins. Nós temos 2 rins. Aqui, na verdade, nós temos muitos rins. Já viu aquela brincadeira que fala, tem 2 pessoas, quantos rins nós temos? Aí todo mundo fala 2. Não, é 4, é eu e você. Quantos rins nós temos? Então, ali, nós, no nosso corpo, temos 2 rins. O rim dele estava necrosado totalmente, o outro só com 8%. E o quanto é maravilhoso o corpo humano, as veias, o sangue. Cada médico é especialista numa área. O médico do joelho, ele estuda muitos anos para se especializar numa área, o joelho. O médico da garganta, ele se especializa. O médico dos ossos se especializa. Cada função no nosso corpo. E com toda a tecnologia que existe, não se fez um homem, um ser humano, no corpo, na alma e no espírito. Não tem como não crer em Deus. Não tem como não chegar que Deus é quem nos fez. Com toda a complexidade do corpo, com todas as coisas, as funções que temos, somos diferentes em muitas maneiras. E não é novidade também que a Bíblia nos conta aqui que o nosso coração é enganoso. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, vai dizer assim: o vosso coração é enganoso. Nós não devemos andar de acordo com o nosso coração. Há pessoas que para aconselhar ainda dizem assim: o que está dizendo o teu coração? O que está falando o teu coração? E alguns chegam à audácia de dizer: segue o teu coração. Não. Nós não devemos seguir o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Nós devemos seguir a palavra de Deus. Nós devemos seguir o Evangelho. Nós devemos seguir a vontade do Senhor expressa na sua palavra. Nós não devemos seguir o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. E eu pergunto já para você, como está o teu coração? Como está o teu coração? Quando eu falo coração aqui, eu não estou falando apenas fisicamente, mas eu estou dizendo como está a sua mente. Como está a sua mente? Como está a tua alma? Como está o solo do teu coração? Quando cai esta semente da palavra de Deus. Jesus aqui nesta parábola, ele está nos falando de 4 tipos de solos em que a semente cai. 4 tipos de solo em que a semente cai. Qual é o solo aqui que ele está dizendo? O primeiro solo que ele está falando aqui é o solo da beira do caminho. Algumas sementes caem à beira do caminho. O outro solo é um solo rochoso, um solo cheio de pedras. E esta semente cai em um solo cheio de pedras. O outro solo que existe é aqueles que está entre os espinhos. Há muitos espinhos nesse solo. E o outro, o último, o quarto e o último, é o solo da terra boa, em que a semente cai, ela germina, ela cresce e ela dá frutos. Qual é o seu solo? Qual é o seu solo? Quando a palavra de Deus está sendo pregada aqui, nesta noite, ou em outro momento, quando você ouve a palavra de Deus, qual é o teu solo? Qual é a semente que cai no teu coração, na tua mente, na sua vida? Qual é o teu solo? Aqui não é simplesmente para pessoas
que não conhecem a Deus. Porque nós saímos a semear, nós saímos a pregar o Evangelho, a palavra de Deus, e as sementes vão em vários tipos de solo. E não cabe o semeador aqui saber em que tipo de solo vai lançar a semente. Ele lança por todo lugar. Ele vai lançando as sementes, o semeador. E quando cai a semente, este tipo de solo vai fazer toda a diferença. Mas eu quero que você pense qual é o seu. Como está o seu coração? Eu quero começar esta parábola pelo fim. Quando Jesus vai dizer aqui no versículo 9, ele vai dizer assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você está ouvindo a palavra de Deus? Você está ouvindo a vontade de Deus? A voz de Deus? Se você está ouvindo, aonde está caindo esta palavra? Aonde está caindo esta mensagem? Ou outras mensagens que são pregadas? Aonde está caindo essas sementes? Então, é sobre os tipos de solo, os tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. São tipos de ouvidos que ouvem a palavra de Deus. Olha aqui o versículo 3, que diz: escutem, eis que o semeador saiu para semear. O semeador saiu com uma intenção: semear. Semear. Então ele, o semeador, é quem prega a palavra de Deus. Semear a semente é plantar a palavra de Deus no coração das pessoas. O semeador saiu para semear, pregar a palavra, anunciar a palavra. E isto é um mandamento do Senhor. Jesus disse para semearmos. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, nos diz assim: e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. É para pregarmos para todos, ricos e pobres. É para pregarmos para todos, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens e idosos. É para pregarmos para todos. Nós saímos para semear, levando a mensagem. E esta incumbência, ela não é do pastor, ela não é apenas do missionário, ela não é apenas de alguém que tem algum cargo na igreja, mas esta incumbência, esta responsabilidade, esta missão é para a igreja, é toda a igreja. E se você faz parte da igreja, você faz parte desta missão. A igreja de Jesus, a igreja de Deus, na face da terra, onde saímos para semear. Mas essa semente, ela cai em 4 solos diferentes. São 4 tipos de pessoas. Primeira pessoa, está aqui no versículo 4, que diz, no versículo 4, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. À beira do caminho. E o que eu imagino que seja à beira do caminho? Não só imagino, como estudando a Bíblia, entendendo por que Jesus foi falar isso, porque à beira do caminho é aqueles que não estão no caminho e é aqueles que pisoteiam muito a terra. A terra é uma terra pisada, é uma terra que muitos pisam, é uma terra povoada, muitos andam na beira do caminho. A beira do caminho é onde as pessoas andam. É onde é pisado, é onde é povoado. E o que significa isso? É uma mente povoada, é uma mente muito pisada, que se transforma num solo duro. É uma mente povoada. É um solo duro.
É uma mente cheia de pensamentos. Então, a palavra de Deus é mais uma. Então é cheio de pensamentos, é cheio de ansiedades. É uma mente cheia de problemas. E esta mente cheia de problemas, vem a semente do Evangelho, ela não consegue penetrar. Porque a mente está cheia. Sabe, irmãos? A mente está cheia. As pessoas entram na igreja, por exemplo, e não se desligam dos seus problemas, não adoram a Deus. É uma mente cheia de problemas, cheia de pessoas, cheia de situações. Ela não para ouvir a palavra. Está atenta a muitas coisas, está fazendo muitas coisas. Às vezes o Senhor manda parar. Às vezes o Senhor, não, tira tudo. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz. O maior problema, meus amados, e eu falo isso por ouvir muito, por participar de muitas reuniões, o maior problema dos pastores é eles se envolverem demasiadamente com a obra de Deus e não se envolverem com o Deus da obra. Se envolvem com a obra de Deus, visitam um, visitam outro, dá plantão de aconselhamento, estudam a Bíblia para pregar, faz isso, faz aquilo, mas não tem tempo para ele buscar a presença de Deus. Antes de ser pastor, o pastor é uma ovelha, é alguém que precisa ser alimentado, é alguém que precisa desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor, com Deus. Então uma mente muito povoada, atribulada, é uma mente que não penetra a palavra do Senhor. Quantos estão com a mente cauterizada? Por quê? Porque a mente está povoada, está pisada, está num solo duro, cheio de pensamentos. E o que é isso, meus amados? O que acontece quando a semente cai nesta terra, na beira do caminho, nessas mentes povoadas? O que acontece? Vêm as aves e comem as sementes. Quem são essas aves? É o diabo. Essas aves é o diabo. Por quê? Porque no versículo 15 do capítulo 4 de Marcos, Jesus explica essa parábola. E no versículo de número 15, diz assim: estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando ouve, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. Jesus explica depois a parábola. Ele conta até o 9, depois ele vai explicar a parábola. E no versículo 15 ele vai dizer sobre esses que estão à beira do caminho, é quando o diabo tira a palavra, porque a palavra não penetra no coração, na mente das pessoas. Então por isso que tem pessoas que prega e não há mudança. Não há mudança, por quê? Porque não deixam a palavra penetrar, porque não deixam a palavra entrar, porque não deixa a palavra transformar, não deixa a palavra mudar as coisas. A palavra vem e logo vai embora. Ela não penetra. É uma mente cheia. Sabe, irmãos, quem rouba a palavra é o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então o diabo não permite. Ele vai lançando problemas, ele vai ocupando a cabeça das pessoas, ele vai enchendo, ele vai perturbando a mente das pessoas. Então, não há espaço para a palavra de Deus. Não há espaço para a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 13, versículo 19, diz assim. Mateus capítulo 13, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino
e não a compreendem. Todos que ouvem a palavra do reino, mas não compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração deles. O diabo tira a palavra. E a palavra não gera, não é por culpa do semeador, é porque o solo está à beira do caminho. A semente é boa, o semeador semeou, mas o solo está. Olha só, o versículo ainda continua. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Beira do caminho. Preocupado com muita coisa. Ei, querido, para. Não tem tempo para nada, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer, eu preciso... Para. Dê tempo para Deus. Busca a presença de Deus. Tem muita gente, queridos, que dá essa desculpa. Então vem o diabo e rouba. Por quê? Porque é uma mente perturbada, cheia, pisoteada. Muitos pisaram nessa mente. Como está o teu coração? Será que o teu coração, o teu entendimento é um solo? Será que o seu solo é a beira do caminho, que não deixa a palavra penetrar, não deixa a palavra de Deus agir? O segundo tipo de solo é o solo do versículo 5, onde Jesus diz, no versículo 5, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. O solo rochoso é um solo cheio de pedras. A terra é pouca. Então cai a semente ali, a pessoa, ela até ouve a palavra, não passa desapercebido. Ela ouve a palavra, diferente da beira do caminho. Mas quem é um solo rochoso, ela ouve, mas ela não medita na palavra de Deus. Ela não reflete a palavra de Deus. Ela não deixa se aprofundar na palavra de Deus. Ou seja, pouca terra, a palavra não cria raízes. A palavra não cria raízes, ela não vai, ela não penetra. Por quê? Porque está cheia de pedras. Cheia de pedras. E aí vem o sol, como diz aqui a Bíblia, no versículo 5, onde a terra era pouca, logo nasceu, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. A terra não era profunda. E aí vem o sol e queima a semente. O que é o sol? Adversidades, os problemas. As adversidades, os problemas, em qualquer situação desfavorável, queima a semente. Nós cantamos aqui, né? Adorarmos a Deus independente da circunstância. Quem cai nessa terra aqui, cheia de rochas, de pedras, não é em qualquer circunstância. Porque a semente vem, ela acha legal, ela fala, nossa, que palavra bonita, eu gostei dessa palavra, mas não cria raízes. A pessoa até se emociona com a palavra. Ela acha legal a palavra, ela sai entusiasmada do culto, como Deus falou comigo, mas não cria raízes, está cheio de pedras. A terra é pouca, não há profundidade. É tudo na superficialidade. Superficial. E quando é superficial, quando a semente não tem profundezas, não cria raízes, é superficial, o sol bate e o sol queima a semente. Quando cai numa terra dura, vem as aves e pegam a semente. Mas quando vem pouquinho, porque a terra é pouca, a pessoa se emociona, ela fica feliz, ela fica alegre, mexe com a emoção. Uau, que bonito, que legal. Chora momentaneamente, vem para frente momentaneamente. Mas na segunda-feira ou na terça-feira, vem a adversidade, vem o problema, esta palavra é roubada. A pessoa não permanece na palavra.
Ela não diz, olha, Deus falou comigo, eu vou suportar. Deus falou comigo, eu vou aguentar. Eu vou ficar nesta palavra, eu vou permanecer nesta palavra. Não, terça-feira ela já se esqueceu da palavra. Porque as adversidades queimaram a palavra. Os problemas queimaram a semente. As dificuldades queimaram. Ela logo se esquece, ela não medita, ela não se aprofunda na palavra de Deus. Como é o seu solo? Como é o solo da sua vida, do seu coração? A palavra de Deus é pregada ao seu coração. Será que está numa terra à beira do caminho? Será que está cheio de rochas? A terra é pouca, não há profundidade, logo se esquece. O terceiro tipo de solo é o solo do versículo 7. Aonde Jesus fala aqui, ainda na pedra rochosa, o versículo 6, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Vem as adversidades e seca. Agora o outro tipo de solo, o versículo 7. Ora, parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto. Essa raiz, essa terra, esse solo que a semente chega, ela está entre os espinhos. Então a pessoa até ouve a palavra. A pessoa até reflete, ela medita na palavra. Mas o pecado faz com que a palavra seja esmagada. O pecado, os espinhos, os atos pecaminosos matam a palavra. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que ela ouve a palavra, ela ama a palavra, ela reflete a palavra, ela medita na palavra, mas ela ama mais o mundo do que a palavra. Ela ama mais as coisas da carne do que as coisas do Espírito. E essas coisas sufocam a palavra de Deus. Sufocam. Ela ama mais o dinheiro. Ela ama mais o mundo. Ela ama mais as preocupações. E quem está dizendo isso não sou eu. Jesus é quem disse isso. Olha o versículo 19. Marcos capítulo 4, versículo 19. Versículo 18. Marcos 4, 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Eles até ouvem a palavra. Os à beira do caminho, não. Os da terra cheia de rochas, de pedras, eles ouvem, mas não refletem. Os de espinhos ouvem, refletem, mas não deixam a palavra agir. Olha só, versículo 19. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O problema não é a semente, ela é poderosa. A palavra é poderosa. O problema é a terra. As ambições da vida, o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Jesus disse isso. Amam o dinheiro, amam o mundo, as preocupações da vida. E isso faz com que sufoquem a palavra de Deus. Tira os espinhos do seu coração, para que a palavra de Deus haja mudança e transformação. É preciso tirar os espinhos. E o que são os espinhos? Este amor ao mundo. Esses atos pecaminosos. É a pessoa estar na igreja, mas ela também não abre mão de certas coisas das suas vontades.
das suas ambições, dos desejos da carne. Ela não se crucifica com Jesus. A palavra faz sentido, mas não abandonam o pecado. Então é preciso abandonar o pecado. É preciso abandonar o pecado, meus irmãos. Quais espinhos que estão sufocando as sementes da palavra de Deus no seu coração? Quais são esses espinhos que estão sufocando o efeito da palavra de Deus? A quarta terra está no versículo 8, que diz assim: outra parte, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Deu fruto. A terra boa. Quem é a terra boa? É aquele que ouve a palavra. É aquele que medita na palavra. E é aquele que elimina qualquer coisa que possa sufocar a palavra. E ela cumpre a palavra de Deus. Esta é a terra boa. Esta é a terra boa. A terra boa é quando o pregador, o pastor, a mensagem que é pregada, quando é de vitória, é bênção, eu recebo. Mas quando é de admoestação, de chamada de atenção, ela também recebe. Ela também se alegra. Ela também fica feliz. E ela cumpre, ela sai, eu vou cumprir isso. Eu vou cumprir a palavra de Deus. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou eliminar essas coisas da minha vida que estão sufocando a palavra, as sementes. Eu vou tomar posse da palavra de Deus. E quando isso acontece, meus amados, quando você ouve, mas não é ouvir por aqui e sair por aqui, não. É quando você ouvir, quando você meditar e quando você praticar a palavra de Deus. Colocar ela em prática na sua vida. Isto é terra boa. E quando a terra boa e a semente, o que vai gerar? Frutos. Que tipo de frutos são esses, pastor? Gálatas capítulo 5. Paulo vai falar sobre esses frutos. O fruto do Espírito. Fruto, meus amados irmãos. Nós nos deliciamos com os frutos. Frutos que diz aqui em Gálatas 5:22. Mas o fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos do Espírito. E quais são as obras da carne? Volte um pouquinho aqui nas obras da carne. É a Bíblia quem está dizendo. A semente não é minha. Eu não posso mudar a semente. Eu não posso adulterar a semente. A semente é a mesma. Eu só sou um semeador dessa semente. Olha o que a semente diz. Olha o que a palavra de Deus. Você não precisa acreditar nesse pastor. Acredite na Bíblia. Na palavra de Deus. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Gálatas 5:16. Digo, porém, o seguinte. Vivam no Espírito. E vocês jamais satisfarão os desejos da tua carne. Vivam no Espírito. E jamais viverão, satisfarão os desejos da carne. Porque a carne, ela luta contra o Espírito. É uma luta constante. Esta carne aqui, ela milita contra o Espírito. Nós enterramos a carne no batismo. Nós sepultamos a carne no batismo. Nós morremos para o mundo no batismo. Mas essa carne a todo momento quer voltar ao volante.
a direção, mas cabe a mim, dia a dia, crucificar a minha carne, porque há uma luta. Não é porque nós nos convertemos que tem uma áurea aqui, não, que somos santos. É uma luta diária, é uma luta sempre árdua da carne e do espírito. Mas ele vai dizer aqui: vivam no espírito. Olha só, o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Se vocês forem guiados pelo Espírito, a carne não vai prevalecer. Aí vai dizer o versículo 19: ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem pratica essas coisas, a palavra não entrou e não houve transformação. Quem praticar é diferente. Andar é uma coisa, andar no pecado. Pecar, nós pecamos. Ninguém deixou de pecar. Eu peco, você peca, ninguém deixa de pecar. Mas o pecado na vida do cristão, o pecado na vida do servo de Deus, ele é um acidente. Ele não é uma prática de vida. O que isso significa? Que pecado é algo que eu cometo, mas logo me arrependo. Que eu faço não deliberadamente. Um acidente o que é? É um acidente. É algo que não quis que acontecesse, mas sou falho, pequei, mas eu peço perdão. Eu não ando no meu pecado. Eu renuncio o pecado. Isso é para o servo de Deus. Mas quem anda na prática do pecado, quem anda, o que é andar na prática do pecado? É fazer disso um estilo de sua vida. Isso é andar na prática do pecado. Quem faz isso como um hábito cultural, um hábito inegociável, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Posso ter plaquinha de membro da igreja, posso ter cargo dentro da igreja, se pratico essas coisas, não herdo o reino de Deus. O que Jesus disse, muitos naquele dia vão dizer: mas eu expulsei demônios, mas eu profetizei no teu nome, eu curei pessoas. Jesus falou: não vos conheço. Esse Jesus que ama é o mesmo, viu? É o mesmo Jesus que diz: eu te amo. Mas ele vai dizer naquele dia: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o inferno é real. Não ache que o inferno é besteira ou conto de fada, não, meus amados. O inferno é real, e alguém que vai para lá ficará a eternidade longe da presença do Senhor. Por isso, vivam no Espírito. Deixe a palavra entrar no seu coração, para que a palavra de Deus, ela gere esta mudança. Para que a palavra de Deus gere este fruto. Pessoas serão alimentadas do fruto que você vai dar. Que maravilha quando nós
passamos em um lugar e pegamos um fruto, pegamos uma pera de uma árvore, pegamos uma maçã gostosa, pegamos uma mexerica, uma mimosa, uma polcã de uma árvore, como é gostoso, e nós nos deliciamos com isso, abrimos e ali comemos este fruto. Por quê? Porque aquela semente deu fruto. Outras pessoas serão beneficiadas. Quando esta palavra gera no nosso coração mudanças, meus irmãos, outras pessoas vêm para nós e se alimentam do fruto que é gerado pelo Espírito dentro da nossa vida. Pessoas vão dizer, olha, eu vejo algo diferente em você. E não há, irmãos, não há prazer maior do que isso. Não há prazer maior do que isso em alguém chegar e dizer, olha, eu vejo em você uma diferença. Eu vejo que você é diferente. Eu me converti assim. Eu me converti ao ver uma pessoa e dizer, esse menino é diferente. O que ele tem? Ele tinha o Espírito Santo de Deus. E eu fui conversando com ele, fui entender o que ele tinha. E ele tinha Deus na sua vida. Como é gostoso, irmãos, quando alguém reconhece, não pela roupa, não por nada, mas reconhece que não conhece você, diz, você é diferente. Eu me lembro no meu trabalho, quando foi, acho que no segundo emprego que eu tive, eu tinha uns 17 anos, e eu entrei no elevador da empresa, no primeiro ou no segundo dia, e a mulher que limpava a empresa, lá era no escritório do Boticário, lá em Curitiba, na parte de RH, financeiro, eu entrei lá no elevador, e a mulher estava limpando, e eu dei um boa tarde para ela, ela me deu boa tarde, conversamos ali, ó, pouquíssimas palavras, ela olhou para mim e falou, você é diferente, o que é você tem? Eu não sou diferente, coisa nenhuma, eu sou igual. Ela falou, não, há uma paz em você, há algo diferente em sua vida, você é crente? Eu falei, eu sou crente, graças a Deus. Ah, então é isso, a paz do Senhor, meu irmão. Ela falou para mim, 17 anos eu tinha. 17 anos, jovem. Alguém viu uma diferença. Aquilo lá para mim, meus irmãos, aquilo foi um testemunho que eu contava para todo mundo. Todo mundo me reconheceu como cristão, me reconheceu como um servo de Deus. Aquilo foi uma alegria no meu coração, porque alguém me identificou com Jesus Cristo. Meus irmãos, será que as pessoas têm notado que você é crente na tua empresa? Será que as pessoas com os teus vizinhos têm notado que você é um servo de Deus? Ou você tem envergonhado o Evangelho? Vai na igreja, mas é um pilantra. Vai na igreja, mas é um trapaceiro. Vai na igreja, mas está devendo para todo mundo. Vai na igreja, mas passa a perna nos outros. Vai na igreja, mas tem 2 mulheres, 3 mulheres. Meus irmãos, está envergonhando o Evangelho de Jesus. Eu não estou dizendo para você se afastar do Evangelho. Eu estou dizendo para você vir e deixar a palavra mudar. Deixar Deus agir. Não é por força nem por violência, meus irmãos. Se não é Deus quem fala, não é eu aqui que vou mudar, não. Não é a tua esposa que vai mudar você, não. Não é teu esposo que vai mudar você, não, minha irmã. Se não for Deus agir. Se não for Deus, se essa palavra não entrar no teu coração e falar, não, a partir de hoje eu vou ser um cristão verdadeiro. A partir de hoje eu vou servir a Jesus de todo o meu coração. E eu vou buscar as coisas do alto, eu vou buscar as coisas do Senhor. Essa palavra tem entrado, meus irmãos, em muitas pessoas. Mas elas não têm raízes. Sabe, essas igrejas super que lotam, eu fico maravilhado, eu falo que benção, que vá mesmo. Igrejas cheias, que tem um som maravilhoso, que tem uma luz, uma iluminação maravilhosa, que tem uma rede maravilhosa de cooperadores e voluntários.
Mas o quantos que estão lá dentro, que a palavra vem, está cheio de rochas, pedras, que saem daquele culto emocionados, até choram, mas na segunda-feira continuam com as suas amantes. Na segunda-feira continuam. Eu não sei nem como que é hoje, cheque sem fundo não tem mais, né? Cheque não tem mais, né? Continuam trapaceando as pessoas. O que serviu, emoção pura. Nós precisamos realmente deixar essa palavra mudar, meus amados, o nosso coração. Darmos testemunho, sermos confundidos com Jesus. E quem vai fazer isso é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Para que outras pessoas se alimentem também desta palavra que gerou em nós. Que tipo de solo você é? Que tipo de solo você é? Qual é o coração que entra a palavra de Deus na sua vida? Será que está cheio de espinhos que precisam ser tirados? Será que está cheio de pedras? Ou será que é à beira do caminho, nem ouvem a mais a palavra de Deus? Que você seja, e a minha oração é, que você seja uma terra boa. Uma terra boa. Que entre esta semente no teu coração. E que você fale, não, eu vou meditar nessa palavra. Eu vou cumprir essa palavra. Eu vou me esforçar nessa palavra. Para que esta palavra gere em mim transformações. Não é porque teu marido fala, não. Não é porque o teu marido fala. Não é porque tua esposa fala, não. É porque Deus está falando ao teu coração. Não é porque teu pai e tua mãe fala para você fazer. Mas é porque Deus fala para você fazer. Que tipo de solo você é? Por que a palavra não está fazendo efeito na sua vida? Por que a palavra de Deus não está fazendo efeito na sua vida? A palavra de Deus está dizendo aqui que eu vou ser abençoado abundantemente. Por que a palavra de Deus não está fazendo efeito na sua vida? A palavra de Deus está dizendo aqui que eu viverei o melhor, comerei o melhor dessa terra. Porque a palavra de Deus não está fazendo efeito na sua vida. Eu convido você a ficar de pé nesta noite. Eu convido você a pedir para o Senhor. Deus, limpa o meu coração, eu quero ser terra boa. Eu convido você para que você ore e peça ao Senhor, Deus, eu quero ser uma terra boa. Eu quero que a tua palavra entre no meu coração e me transforme. Eu quero ser, Pai, na tua presença. Tira os espinhos, tira as preocupações, tira as dúvidas e se lança e deixa essa palavra mudar você, em nome de Jesus. Nos braços do Pai eu vou repousar e crer nas promessas de Deus para mim. E com oração irei plantar sementes da fé. E o meu louvor será como adubo, fará como os frutos comecem a crescer, e as minhas lágrimas serão para regar sementes da fé.
tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e as feridas se formaram sobre ti. E saiba que Deus de ti não esqueceu, Ele atende o teu pedido. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. E você plantou e um novo tempo a ti chegou. E pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você, e traz a cura, traz avivamento.